Dia 15 de fevereiro de 1947, um corpo tremendamente e brutalmente assassinado foi encontrado no terreno baldio na cidade de Los Angeles, na Califórnia. O seu nome era Elizabeth Short. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mayara Failassa e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no Quarta-feira Nebulosa. Antes de começar o vídeo, queria falar que se você é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo, que é muito importante. Esses vídeos, eles não são monetizados, então é muito importante que você deixe o seu like para me ajudar a fazer com que o canal cresça. E vale lembrar também que o conteúdo desse vídeo é extremamente sensível. Eu não vou divulgar as fotos em respeito da vítima, mas se você tiver interesse, você pode procurar na internet que você encontra. Mas se você não gosta desse tipo de conteúdo, volta aos vídeos anteriores, porque a gente tem vídeos bem legais aqui no canal. E é isso, espero que vocês gostem. Elizabeth Short ficou conhecida como a Dália Negra. Isso porque ela era uma aspirante atriz tentando uma carreira cinematográfica em Los Angeles, na Califórnia. Mas ela ficou famosa por outro motivo. A sua morte foi brutal e é um mistério até hoje nos Estados Unidos. Elizabeth, ela nasceu em Boston, Massachusetts, mas ela morou mesmo durante a sua infância na cidade de Milford. Ela era a terceira filha de 5 filhos. Quando ela tinha 16 anos, ela foi para a Califórnia para viver com o seu pai. E aos 19 anos, ela se mudou para a cidade de Vilarejo, onde fica perto da região de São Francisco, na Califórnia. Elizabeth se mudou para Santa Bárbara. Dia 23 de setembro de 1943, ela foi presa por estar oferecendo bebida alcoólica para um menor de idade. 6 meses antes de sua morte, ela já estava vivendo um tempo na cidade de Los Angeles, na Califórnia. Isso porque ela queria tentar a sua vida como atriz. Porém, nesse tempo, ela começou a participar de alguns papéis pequenos em Hollywood, começou a se envolver com homens e também ser amante de alguns produtores de cinema em Hollywood. Por conta disso, a sua reputação não era das melhores. Aos 23 anos, tudo mudou quando, dia 15 de fevereiro de 1947, seu corpo foi encontrado. O corpo de Elizabeth foi encontrado por uma moradora local que se chamava Betty. A Betty, ela estava passeando com a sua filhinha de 3 anos pela manhã, quando no terreno baldio ela encontrou um corpo de uma moça. O corpo, ele estava tremendamente mutilado, cortado ao meio com os órgãos para fora, sem nenhum rastro de sangue. Imediatamente ela chamou a polícia. Assim que a polícia chegou ao local, a polícia se deparou com um corpo totalmente limpo. E o mais bizarro era que o assassino tinha colocado as mãos da Elizabeth sobre a cabeça, fazendo com que os seus braços ficassem retos. O seu rosto estava tremendamente mutilado e havia feito um corte da orelha até outra orelha, fazendo um sorriso bizarro. A autópsia indicou que Elizabeth tinha 1,65 de altura, com 52 quilos, olhos azuis, cabelos castanhos, dentes escurecidos e cariados. O seu corpo, ele foi identificado por conta da passagem que ela tinha pela polícia quando ela foi presa em Santa Bárbara por oferecer bebida alcoólica para um menor de idade. Sendo assim, chamaram a sua mãe e a sua mãe fez o reconhecimento do corpo de que realmente era a Elizabeth Short. Também, segundo a autópsia, ela tinha marcas de ter sido presa com cordas nos pulsos e nos pés, que talvez ela poderia ter sido presa de cabeça para baixo. Também ela teve brutalmente arrancado uma das suas mamas e tinha um sinal, uma parte arrancada da sua coxa, que de acordo com a autópsia poderia ter sido arrancado como uma mordida de uma pessoa. A causa da morte foi perda de sangue por conta da fratura que ela teve na sua cabeça. A polícia, a partir daí, com todas essas informações, começou a investigação. O problema é que não tinha evidências ou testemunhas ou provas, nada que a polícia pudesse chegar a alguém de fato para conseguir desvendar esse crime. E também o caso gerou muita repercussão na mídia, o que atrapalhou ainda mais a investigação da polícia. Em 23 de janeiro de 1947, o assassino de Elizabeth, ele ligou para um editor de um jornal muito famoso em Los Angeles, falando que estava preocupado com a repercussão do crime e que para ajudar ele iria mandar alguns itens pessoais da Elizabeth para ele.
No dia seguinte, esse mesmo editor recebeu um pacote na edição do jornal onde tinha certidão de nascimento de Elizabeth, alguns cartões de visitas, fotografias, algumas anotações e um livro com a capa com o nome de um homem que futuramente se tornou o principal suspeito do caso. Mesmo o editor tendo recebido o pacote com alguns itens pessoais de Elizabeth, o assassino ainda não dava um sossego. Ele sempre ligava para o editor dizendo que ele era o vingador de Dália Negra. Alguns dias depois, perto do lugar onde foi encontrado o corpo da Elizabeth, foi encontrado numa lata de lixo uma bolsa com seus pertences pessoais, como por exemplo seus sapatos. A polícia começou a investigar um pouco mais a vida da Elizabeth e viu que a vida dela era um pouco complicada. Ela trabalhava como garçonete para ela poder se manter, mas ela não tinha recurso financeiro para investir na sua carreira como atriz. Ela vivia de favor na casa de pessoas, trocava comida ou lugares para dormir em troca de favores sexuais. Mas as coisas começaram a ficar complicadas quando ela foi morar na casa da família French. Por conta dela não ter dinheiro para ajudar a manter a casa com as despesas da casa, o seu convívio com a família ficou um pouco turbulento. Robert Manley morava com a Elizabeth dentro dessa casa e por conta dessa convivência turbulenta, ele ofereceu uma carona para ela até o Biltmore Hotel no dia 8 de janeiro. Lá eles passaram a noite juntos e foi aí então que ele também se tornou um dos principais suspeitos pela sua morte. O interrogatório de Robert Manley foi muito intenso. Ele ficou muito abalado psicologicamente, entrou em depressão e teve de ser internado numa clínica psiquiátrica submetido a tratamentos de choque. Tempos depois, ele assumiu que ele matou a Elizabeth. Mas depois de alguns anos, ainda na clínica psiquiátrica, ainda sobre investigações da morte da Elizabeth, deram para ele o soro da verdade e descobriram que ele não matou a Elizabeth. Em 1989, ele morreu no mesmo dia que foi o último dia que ele encontrou a Elizabeth, que seria dia 8 de janeiro, o dia que ele deu carona para ela no Biltmore Hotel. No final de janeiro, a polícia recebeu um bilhete do assassino de Elizabeth dizendo que ia assumir o assassinato. Alguns dias depois, o assassino mandou outro bilhete dizendo que estava arrependido e que ele não ia assumir o assassinato. O mais bizarro é que pela cidade começou a acontecer outros crimes parecidos com o crime de Elizabeth Short. A polícia viu que alguns desses crimes tinham algumas diferenças, então a polícia cogitou duas possibilidades. Primeiro, foi um assassino em série que teria matado Elizabeth Short. Ou segundo, esses crimes teriam acontecido por assassinos copycats, que são assassinos que se espelham em outros assassinatos. Mas depois a polícia descartou essa ideia porque, por conta da visibilidade do caso da Elizabeth, era possível que outros casos parecidos acontecessem mesmo, por conta de ser um caso que estava muito na mídia. A polícia conseguiu categorizar o assassino de Elizabeth como um assassino organizado, pois ele limpou o corpo, tirou o sangue, transportou o corpo e não deixou nenhuma evidência. Por conta das mutilações extremas no corpo da Elizabeth, ele também foi categorizado como confuso mentalmente, o tipo de assassino que odeia mulheres. Ele queria chocar a sociedade. Era possível que ele tinha experiência com corpos ou que ele fosse açougueiro. Tudo isso por conta de como ele lidou com o corpo. Ele também provavelmente tinha mais dinheiro que a sua vítima e um local como um apartamento onde ele pôde passar bastante tempo com Elizabeth. Juntando todas as evidências pelo FBI, é altamente improvável que o assassino de Elizabeth possa ser um homem que foi rejeitado por ela. Um dos possíveis suspeitos de matar Elizabeth seria Arnold Smith. Arnold Smith, ele era namorado de uma socialite que se chamava Georgette e era amigo de Elizabeth. Acontece que, depois de um tempo, Georgette rejeitou o Arnold e ela foi encontrada brutalmente assassinada. Acontece que o Arnold, ele foi visto na cena do crime antes dela ter sido encontrada morta. Foi então que ele se tornou um dos suspeitos de matar a Elizabeth. Um jornalista abriu uma investigação entre os dois casos, tanto de Elizabeth como de Georgette. Ele então foi entrevistar Arnold Smith e ele disse que conhecia o assassino de Elizabeth. Ele disse que um homem chamado Morrison tinha confessado o crime para ele.
Mas o jornalista, ao investigar um pouquinho mais, ele levou à conclusão que o Arnold era o próprio Morris. O caso da Elizabeth é um caso sem solução até hoje. Ela era uma jovem de 23 anos, muito bonita, que tentava a sua vida como atriz em Los Angeles e teve a sua juventude roubada. Mesmo com vários suspeitos, a polícia nunca teve provas o suficiente para incriminar alguém, fazendo com que o caso seja um dos casos mais misteriosos da história dos Estados Unidos até hoje. O caso da Elizabeth foi um caso que realmente chamou a minha atenção, e foi por isso que eu trouxe no Quarta-feira Nebulosa hoje. É um caso sem explicação, sem provas, e as informações que a gente tem sobre a vida da Elizabeth são muito poucas. Você pode fazer as suas pesquisas na internet, você encontra fotos muito íntimas em relação ao corpo que encontraram dela, que eu decidi não colocar no vídeo por respeito à própria Elizabeth, mas que você possa tirar suas próprias conclusões, você falar o que você acha, se foi alguém que ela conhecia, se foi só um maluco, um assassino em série que queria matar a garota, destruir a vida da garota assim, de uma forma totalmente aleatória. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha para que a gente possa conversar sobre isso. Então, pessoal, foi esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você tem gostado do conteúdo, deixa aqui embaixo nos comentários se você tem alguma ideia de vídeo, algum caso que você queira ver aqui no Quarta-feira Nebulosa, deixa aqui embaixo nos comentários pra mim. E é muito, muito, muito importante que se você chegou até aqui no vídeo, você se inscrever no canal, deixar o seu like, se puder, nossa, vai ajudar muito você compartilhando o vídeo, porque assim você me ajuda muito e ajuda a divulgar o meu trabalho aqui no YouTube. É isso, espero que vocês tenham gostado, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!